Bem, continuando, aprendendo sobre família. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos falando, o Senhor está nos instruindo. Já há 15 cultos a respeito de família. O Senhor dá importância à família. O Senhor ama a família. É o Senhor quem instituiu. É o Senhor quem edificou a família nesta terra. É Ele quem determinou. É Ele quem disse que não era bom o homem viver só. É o Senhor quem disse, é o Senhor quem fez para o homem a mulher idônea, a auxiliadora, aquela que vem para somar com o marido, a esposa que se une ao seu marido e se torna uma só carne. E hoje o tema da mensagem é este: discernindo a família de Deus da família do mundo. Em 1 de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para aprender a vontade de Deus e fazer a vontade do Senhor. E nós vamos orar agora então para ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, para declarar, Senhor, que nós te amamos, que nós somos Teus, que nós nos prostramos, Jesus, diante de Ti, porque reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, nós nada temos. Senhor, nós precisamos de Ti. Todos nós, Senhor, aqui nesta noite, reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para sermos melhores. Precisamos de Ti, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Precisamos de Ti para aprendermos a Sua vontade, Jesus. E nesta noite eu lhe peço, em Teu nome, Jesus, use a minha vida, Pai. Use a minha boca, Jesus. Manifeste, Senhor, através da minha vida, o Teu querer para o nosso viver. Me use, Senhor, para abençoar os Teus filhos. Me use, Senhor, para ser o canal da Tua bênção, Jesus, a Tua igreja. Para que ela hoje, Senhor, saia daqui, Jesus, todos os Teus filhos bem alimentados, ó Pai. Para que os Teus filhos retornem aos seus lares, Jesus, bem alimentados da Tua palavra, Jesus. Com a esperança viva, Jesus. Com a fé ativada na Tua palavra. Crendo, Senhor, nas Tuas promessas. Crendo, Jesus, nos Teus milagres. E que todos nós, Senhor, vivamos de fato por cabeça nesta terra e não por cauda, Jesus.
porque está escrito que se nós te obedecermos, Senhor, o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Estaremos sempre por cima e jamais por baixo. Teremos para emprestar e não tomar emprestado, Jesus. E nós sabemos que tudo vem das tuas mãos. Por isso, Pai, eu te peço, com todo temor e tremor, use a minha vida, Senhor, para edificar as famílias desta igreja, para fortalecer as famílias desta igreja, porque elas são famílias de Deus. Elas estão aqui, Senhor, porque são famílias escolhidas por Ti, para reinarem em vida e para serem reconhecidos nesta nação como família bendita do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastora, minha amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos por Jesus e salvos para sempre, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, ovelhas preciosas de Cristo, as ovelhas que ouvem a voz de Jesus e o seguem aqui nesta terra. A palavra do Senhor nos ensina, nos mostra a distinguirmos uma família de Deus de uma família do mundo. Porém, infelizmente, nos dias atuais, muitas características de famílias do mundo têm passado para as famílias de Deus. E por isso, por esta questão, muito nos importa redefinir os valores de Deus para a família. Pois nós somos chamados para sermos famílias benditas do Senhor. E para que isso suceda, para que isso aconteça, é necessário aprendermos de Deus e praticarmos aquilo que Deus ensina pela sua palavra. Porque a sociedade aí fora, o mundo aí fora está do jeito que está, porque não pratica os ensinamentos de Deus. Não conhece os ensinamentos de Deus, ou conhece e não dá ouvidos, conhece e não obedece, e por isso a sociedade está um caos. Por isso as famílias aí do mundo estão sendo destruídas, estão sendo esboroadas, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. E a igreja, ela tem por responsabilidade, por compromisso, ensinar os filhos de Deus, ensinar as famílias de Deus a viverem conforme a vontade de Deus. E nós percebemos a cada dia um avanço desenfreado em várias áreas da vida humana. O avanço da tecnologia, quem tem reparado nisso? A tecnologia avança cada dia. Você compra um celular hoje, na semana que vem tem um mais top daquele que você comprou. Você compra uma TV hoje, na semana que vem já saiu uma outra lá de não sei de que jeito. A tecnologia avança rápido demais, está avançando rápido demais. A área da ciência tem avançado muito, a área do saber, do conhecimento, da química, enfim. O homem, o ser humano, está cada dia mais próspero no conhecimento secular, das áreas de conhecimento, e cada vez mais pobre no conhecimento de Deus. Nós vemos uma sociedade totalmente leiga em relação aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Nós vemos famílias que desconhecem o seu papel, membros que desconhecem os seus respectivos papéis. O Senhor tem muito nos falado aqui a respeito do papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho dentro da família. Cada um tem o seu respectivo papel. E infelizmente as famílias aí fora hoje, elas estão simplesmente vivendo denominadas famílias porque elas vivem juntas. Pessoas que vivem juntas, então é uma família, mas não são a família que Deus quer que seja. Por isso a necessidade de se ter
O conhecimento da Bíblia. O conhecimento daquilo que Deus quer que eu e você viva em família, como família, para que de fato eu e você seja a diferença neste mundo. Porque nós somos família, mas nós não podemos ser mais uma família. Nós temos que ser a família de Deus. Amém, igreja? Então, na maioria destas famílias aí fora, os papéis estão totalmente invertidos, estão confusos. O marido não sabe qual que é o papel dele, a esposa não sabe qual que é o papel dela, os filhos acabam às vezes mandando nos pais. E quanto mais distante de Deus estas pessoas, estas famílias estiverem, quanto mais distante do conhecimento da palavra de Deus, mais destruída será esta família. E toda pessoa que estiver ali integrando esta família, entregue ao caos e às trevas que atuam neste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o... O mundo jaz o... Amém? Então é a Bíblia quem diz. Não é o pastor Emílio que está dizendo, é a Bíblia. Eu estou aqui trazendo o que a Bíblia diz para nós entendermos o que Deus quer que eu e você entenda. Então a Bíblia Sagrada nos revela que Deus criou o homem e criou a mulher, sendo os dois diferentes, sim ou não? Então a mulher, não é? A pessoa que nasce sendo mulher, ela é mulher. E a Bíblia tem regras para essa pessoa. É uma mulher que deve viver como mulher. Deve aceitar o seu papel de mulher e aprender a ser mulher conforme Deus determina. O homem que nasce, né, a criança que nasce sendo homem, precisa aprender a ser homem segundo Deus determina, segundo a Bíblia ensina. Porque hoje, aí fora, está tudo trocado. Sim ou não? É homem casando com homem, mulher casando com mulher, e isso é abominação diante de Deus. Isso é inaceitável diante de Deus. Então, mas pastor, Deus é amor, mas não é esse tipo de amor. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ok? Então nós amamos também estas pessoas, nós não discriminamos, mas nós não aceitamos as práticas de tais pessoas, nós não aceitamos. Amém? Porque Deus não aceita, Deus não tem parte com isso. Então nós temos uma posição firme em relação a este assunto. Ok? Então o homem e a mulher são seres totalmente diferentes que se completam. Uma mulher só se completa com o homem só se completa com a mulher. Ok? Então, nós vemos uma sociedade hoje que não tem essa distinção, né, de um e de outro. Nós vemos mulheres disputando o mesmo espaço com homens. Nós vemos mulheres disputando vagas de emprego com homens. Sim ou não? Nós vemos empresas que contratam só mulheres, descartando a possibilidade de se contratar homens. Então, não só no mercado de trabalho, mas em todas as áreas da sociedade, a mulher tem buscado uma independência que ela é totalmente contrária à Bíblia Sagrada. Essa independência que a mulher está buscando é totalmente contrária à Bíblia Sagrada. E nós podemos perceber o que? A disputa, a competição até dentro das famílias. Então, quando o homem, quando a mulher recebe de Deus a orientação para viver como homem, para viver como mulher, então cada um se encaixa no seu, desculpa falar aqui, mas no seu quadrado. Amém? Cada um no seu quadrado. Cada um com o seu papel. Entendendo qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, porque o homem tem a sua responsabilidade dentro da família, a mulher tem a sua responsabilidade dentro da família. E os dois vão ali criar os seus filhos, a sua descendência, de acordo com as responsabilidades que a Bíblia os ensina. Amém, igreja? Então, há lugares que nós vemos aí fora, que a mulher é tratada no mesmo nível que o homem. Que o homem é tratado no mesmo nível que mulher. E a Bíblia não trata homem e mulher igualmente. Não trata. Homem é homem, mulher é mulher. Então nós chegamos ao ponto
de vermos uma sociedade deturpando, distorcendo a verdade de Deus, dizendo aí que é natural, que é normal um homem se ajuntar a outro homem, que é normal uma mulher se ajuntar a outra mulher, e isso não é aceitável diante de Deus. E nós vemos aí nas escolas, infelizmente, já a influência desta questão de escolha de gênero. Isso é muito mal, porque isso é o diabo já entrando na mente das nossas crianças, mas não vai entrar na mente das nossas crianças, porque nós temos a proteção do Senhor. Amém? Nós temos a instrução de Deus para guardar os nossos filhos. Nós temos o poder e a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Assim o Senhor relata em sua palavra: este poder Ele deu a mim e deu a você. Mas infelizmente nas crianças da nossa sociedade, o diabo entra. Amém? Porque ele usa esses líderes, esses governantes que estão lá no topo, para colocar estas leis, influenciar nas escolas este posicionamento maligno dentro das escolas. Porque é o diabo, amém, já influenciando desde cedo a mente das crianças. Por isso a importância de termos todo o cuidado com os nossos filhos. Educar dá trabalho, amém? E nós não podemos vacilar, nós não podemos ser negligentes. É muito importante para nós, ovelhas de Jesus, chamados por Deus, sabermos que no Espírito nós somos todos iguais aqui, amém? Porque o Espírito não tem sexo. Porém, eu sou homem, minha esposa é mulher, nosso abençoado é homem, a diaconisa Cris é mulher, a irmã Cida é mulher, o diácono Marcelo é homem. Então, nós viemos a este mundo com o sexo determinado por Deus. Deus determinou, amém? Então você nasceu mulher, Deus determinou que você nasceria mulher. Você nasceu homem, Deus determinou que você nasceria homem. Então importa agora que eu e você glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. E como que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo? Aceitando e obedecendo os princípios de Deus para a nossa vida. É assim que eu glorifico a Deus com o meu corpo. Aceitando aquilo que Deus quer para a minha vida. Então estes aspectos diferem uma família de Deus de uma família do mundo. Os preceitos de Deus são regras para o sucesso de uma pessoa, para o sucesso de uma família, para o bem-estar de uma família, para a felicidade de uma família. E quando estas regras são aceitas por esta família, pelos membros desta família, o resultado é alegria, é vida abundante. E quando não são aceitas, é fracasso, é destruição, é sofrimento, é tristeza. Ok? A igreja está entendendo? Então o homem, tanto o homem como a mulher, devem estar no lugar que Deus determinou, desempenhando o seu papel com sucesso. O homem desempenhar o seu papel com sucesso e a mulher desempenhar o seu papel com sucesso. Homens, onde estão os homens? Digam amém. Maridos, onde estão os maridos? Digam amém. Os maridos não estão querendo falar muito amém, não. Não vai vir bomba, não. É bênção. É bênção. Cabe aos maridos as maiores responsabilidades da família. O Senhor já tem nos falado, já tem alertado, já tem mostrado. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Em Gênesis 2,17, a palavra do Senhor diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apesar de já existirem os dois no jardim do Éden, Adão e Eva, a ordem foi direta para quem? Aqui Deus falou com quem? Com quem? Com o macho. Com o marido.
com o cabeça da casa. Deus não falou com Eva. Assim está escrito, amados. Nós não podemos mudar a história. Amém? Nós não podemos mudar o que está na palavra. Então Deus falou com Adão, com o marido. Para quê? Para que ele transmitisse para quem? Para sua esposa, para sua descendência. Está claro até aqui? Então todos os mandamentos bíblicos, amados, toda a Bíblia Sagrada cabem primeiro a quem? Ao homem. E os homens digam amém. Por isso as maiores responsabilidades. Não pense você, mulher, que você está isenta, tá? Calma, calma. Você já sabe as suas responsabilidades. Porém, você precisa ajudar o teu marido a cumprir estas maiores responsabilidades. É função da mulher ajudar o marido a ser o pastor do lar. Amém? Porque o marido, ele deve ser o pastor da sua casa. O pastor, amados, é aquele que guia para pastos verdejantes e águas cristalinas. O pastor é aquele que protege. O pastor é aquele que guarda. É aquele que ensina, que cuida. Então o marido tem essa função. E a esposa tem que ser a sua ajudadora. Amém? Então, todos os integrantes da família de Deus têm as responsabilidades. Porém, cabe ao homem a maior delas. Fazer valer dentro da sua casa, com todos da sua família, os mandamentos de Deus. Se são mandamentos, amado, tem que ser obedecido. É Deus que manda, é Deus que está falando, não tem negociação. Se é Deus que nos ensina, se é Deus que fala, ó, é assim e não é assado, é inegociável. Quem está entendendo? Amém? Então, cabe ao homem receber os mandamentos, viver os mandamentos, ser exemplo destes mandamentos e repassar para toda a sua família do modo que Deus ensina. E os homens digam amém. E a mulher e os filhos, então, pastor, cabem respeitar, cabem acatar, cabem obedecer às instruções do seu marido que vive segundo a Bíblia. Que é muito difícil uma esposa, sabe, respeitar e acatar ordens de um marido que vive segundo o curso do mundo. É ou não é? Agora, um marido que vive segundo Deus, então este marido deve ser respeitado. Este marido deve ser honrado pela sua esposa e pelos seus filhos. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. 1 João 5, versículos 1 a 3 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então obedecer a Deus não é difícil. Obedecer os mandamentos de Deus não é bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é fácil. Por quê? Não são penosos. E mandamento não se discute. Então por que as pessoas, a maioria, amados, a maioria não obedece os mandamentos? Porque discute com Deus. Porque quer discutir com Deus. Não, porque não é bem assim, não precisa ser assim, pode ser assado. Amado, se Deus falou aqui que tem que ser do jeito que está aqui, não discuta. Se Deus falou aqui que o homem é para ser o cabeça, se o homem é para ser o pastor do lar, se o homem é para ser o que
guia a sua família para as bênçãos de Deus. Se o homem é para ser o provedor do lar, se o homem é para proteger a sua família, não discuta. E a mulher deve ajudar, a mulher deve ser a auxiliadora, a mulher deve ser a submissa a este homem que tem a mente de Cristo. Pronto, não tem que discutir. Amém? Tem que obedecer. É como Deus instituiu, é a família que Deus instituiu. Em Gênesis 3, 16 e 17 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te... Amados, você sabe o que é isso? O marido governar é o marido governar. Quando o marido não governa, é destruição na certa. Por quê, pastor? Porque aconteceu isso com Adão. Adão deixou de governar e nós sabemos o que aconteceu. A morte se estabeleceu aqui na terra. Porque se Adão tivesse governado como Deus queria, o pecado não tinha adentrado. Mas Adão deu ouvidos a quem? A Eva. Deixou de dar ouvidos a Deus para ouvir a esposa. Então, onde falta marido, tem destruição. Onde falta cabeça na casa, tem destruição. Onde falta pastor dentro do lar, entra o espírito do mundo. A igreja está entendendo? Sim ou não? Então, olha, a ordem de Deus foi direta para a mulher: ó, mulher, o teu marido vai te governar. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, então Deus falou assim: ó, você não atendeu a minha voz, atendeu a voz da tua esposa. Então, visto como você fez assim, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, eis aqui uma situação onde faltou cabeça. Onde o homem não foi o homem do seu lar, segundo a vontade de Deus. Pelo contrário, foi um homem que agradou a esposa, fazendo a vontade da esposa e não a de Deus. Então Deus fala algo para o homem, fala para o cabeça, e aí às vezes para o marido não entrar em atrito com a esposa, o marido faz de conta que não é com ele. Deus vem e fala: ó, tem que arrumar isso, tem que alinhar isso, tem que acertar isso. E aí o marido fala: puxa, se eu quiser tentar fazer isso, vai ser um rolo. Vamos deixar quieto do jeito que está. Amados, maldita é a terra por tua causa. Tem muita família que a terra está sendo maldita. Tem muita família. O que é a terra? A terra é o que produz. Amém? Então muita família não está tendo bom fruto porque o marido está dando ouvidos à voz da mulher, ou à voz do filho, ou sei lá a voz de quem, e não está dando ouvidos à voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes para a mulher também, viu? Às vezes Deus está falando para a mulher: olha, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que acertar isso, tem que se submeter nisso. E aí ela fala: não, isso aí não é para mim não. Faz de conta que não é para ela. Então pessoas que atendem a voz de outros, ou a voz própria, tá? E não atende a voz de Deus. Então a terra é maldita. Vocês estão entendendo, igreja? Amém ou não amém? Então na Bíblia Sagrada se revela que quando isso aconteceu, veio a morte. O homem ouviu a voz da mulher e não ouviu a voz de Deus.
Então a morte na sociedade, a ruína na sociedade, o caos está aí para quem quiser ver. Porque as pessoas ouvem, dão ouvidos a outras pessoas do que ao Criador, que é bendito hoje e para sempre. Amém. Então muitas famílias vivem com problemas, sim ou não? E por que, pastor, que essas famílias vivem com estes problemas? Porque agradam mais as pessoas do que a Deus. Porque as pessoas, amados, elas agradam as pessoas do convívio, elas agradam as pessoas de dentro da casa. Para quê? Para ter, sabe, o bom convívio. E desagradam a Deus. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos fazer isso, agradar quem está conosco, agradar quem vive conosco, desagradando a Deus. Nós devemos agradar sim dentro daquilo que Deus se agrada. Amém? Nós já aprendemos isso aqui. Nós devemos agradar sim as pessoas, devemos ser pessoas amorosas, pessoas receptivas, hospitaleiras, amorosas, porém dentro daquilo que Deus diz que aprova. Se Deus diz que não aprova, eu também não aprovo. Amém? Amém, igreja? E quando o casal luta nisso junto, amados, não tem inferno que resista uma família assim. Quando o casal, marido e mulher, pega as instruções de Deus e começa a lutar juntos na família, alinhando os seus papéis, amados, o diabo não resiste. Mas pastor, por que o senhor está falando do diabo? Porque nós vamos entender que tem muita família de crente sendo governada pelo diabo. É triste isso, mas é a palavra quem vai nos ensinar. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui, amados, por que a terra foi maldita e por que Adão teve que então, em fadigas, obter o sustento para os seus dias, para a sua casa, para a sua família? Porque o diabo entrou. Entendeu? O diabo entrou. O espírito do mundo conseguiu entrar. E aí então Deus retirou a sua bênção. É o que eu sempre falo. Deus não pode deixar a sua bênção no lugar onde o diabo está com a patinha. Entendeu? Então, ou nós falamos: aqui não, diabo, aqui não é o teu lugar. Eu estou aprendendo pela Bíblia, eu estou aprendendo pela palavra como viver para Deus, como ter uma família para Deus. Então, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque Deus me deu poder e autoridade para fazer. E eu não vou permitir a patinha do imundo para fazer da minha família uma terra maldita. Porque a minha família é bendita do Senhor. Estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Isso é eu que tenho que ter essa atitude. É eu que tenho que tomar esta posição. Porque Deus me ensina para que eu me transforme. Deus me ensina para que eu tome a atitude. Não adianta eu dizer para Deus: Deus, me transforme. Não adianta. Deus vai falar para você assim: olha, o meu poder já está em você. O meu espírito já está em você. O meu poder está se aperfeiçoando em você e agora você se transforme. Como? Pela renovação da tua mente através da palavra de Deus. Então aquilo que Deus nos ensina pela palavra, eu tenho que tomar para a minha vida. A oração ajuda? Ajuda, mas não é o suficiente para que haja uma mudança total na minha vida. A mudança acontece aqui, com a inteligência, com a sabedoria. As coisas de Deus começam a acontecer na minha vida conforme eu vou me alinhando à palavra de Deus. Ok? Então, o Senhor diz: eu falo com você, eu te mostro a verdade, eu te dou os meus mandamentos, os meus ensinamentos, mas você continua dando ouvidos a outros.
E estes outros são o mundo. Então, como é que a tua terra vai ser bendita? Como é que a sua família vai ser bendita? Então, a terra foi amaldiçoada porque esse homem, esse cabeça, esse pastor do seu lar, que foi Adão, deu ouvidos à sua mulher. E aqui você pode perceber o problema, que é quando uma esposa não agrada a Deus, e sim a pessoas. Então nós percebemos do Senhor as instruções, os mandamentos que nós devemos acatar e obedecer. Cada um com seus respectivos papéis que cada um tem dentro da família. Agora é necessário eu entender isso, fixar isso no meu entendimento para fazer conforme a vontade do Senhor e ensinar isso para minha família, eu sendo homem. Tá difícil? Homens? Tá difícil? Amém? Aqui no caso citado aqui, Eva podia ter sido, porque há situações em que às vezes a pessoa diz assim: pastor, mas o senhor não conhece a minha esposa. O senhor não conhece, o senhor não sabe a minha esposa. Ela é mandona, pastor. Ela é autoritária. Pastor, com todo respeito, ela é osso duro. Amados, a responsabilidade era de Adão. Não interessa se Eva era mandona, autoritária, sei lá o que ela fosse. A responsabilidade era de Adão se manter firme em obediência. Lá na cruz, Jesus fez o que? Ele restaurou o projeto inicial da sua vontade para o homem e para a mulher. Então nós estamos aqui redefinindo os valores de famílias, os papéis para vivermos a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Amém? E nós devemos nos submeter aos mandamentos de Deus para que de fato sejamos as famílias de Deus. Na família de Deus é Cristo quem governa. Diz: na minha família é Cristo quem governa. Diga: minha família é família de Deus. Amém. Então, quando ele manda, se obedece. Em Lucas 6,46, olha o que está escrito: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, se eu chamo Jesus de Senhor, se eu trato Jesus como meu Senhor, eu tenho que obedecer. Amém? Eu tenho que obedecer. Uma família de Deus se diferencia em tudo de uma família do mundo porque obedece a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, uma família de Deus tem Cristo como cabeça, e isso já difere em tudo de uma família do mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, diz: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Agora nós vamos entrar naquilo que eu falei para você, que muitas famílias têm sido dominadas pelo espírito do mundo. E esse espírito do mundo é o diabo. Ok? Então assim, nós não temos recebido o espírito do mundo. Diga graças a Deus. E sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É gratuito, viu? O que você tem da parte de Deus é grátis, é gratuito. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nenhuma troca. É por fé. Amém? É por fé. Então nós temos o Espírito Santo, que nos dá o conhecimento da vontade de Deus. E o mundo não tem esse Espírito. O mundo não tem o Espírito Santo. O mundo tem o Espírito de quem? Do mundo. Amém, igreja? Porque aquele que recebe o Espírito Santo é aquele que confessa a Cristo e serve a Cristo, amados. Então o espírito do mundo é o espírito do diabo, que se opõe ao Espírito Santo de Deus. Então uma família de Deus tem o Espírito de Deus para viver o conhecimento de Deus.
Uma família do mundo tem o espírito do mundo que não traz conhecimento de Deus. Pelo contrário, se opõe às coisas de Deus. Quantas pessoas você conhece, amados, que você começa a falar da Bíblia, a pessoa se irrita? Quantas pessoas você conhece que você vai falar de Jesus, a pessoa vai falar, não, fala nada não. Por quê? Porque ela tem o espírito do mundo. Ela não tem o Espírito Santo que eu e você temos. Dado da parte de Deus, não é nosso. É Jesus que nos concedeu. Estão entendendo? Então o espírito do mundo faz com que as pessoas pensem como Ele quer que elas pensem, vivam como Ele quer que elas vivam, e assim sendo, vivem de modo que honrem ao diabo e desonrem a Deus. E as pessoas, as famílias do mundo, dificilmente aceitam que elas estão sob a influência do diabo. Se você fala isso para uma pessoa que tem o espírito do mundo, ela briga com você. Ela briga com você, amado. Você não tem noção. Por quê? Ela não vai aceitar isso. Ela vai te xingar, ela vai querer te bater. Mas as famílias do mundo são dominadas pelo espírito do mundo. Por exemplo, para você distinguir, para você discernir, uma família do mundo. Como que uma família do mundo se diverte, igreja? Porque se divertir, todos nós temos o direito de se divertir. Como que uma família do mundo se diverte? Como que as famílias do mundo, sabe? As músicas que as famílias do mundo ouvem para se divertir. Que tipo de música que são? São músicas lindas. São músicas que não denigrem a imagem da mulher? Não denigre não. São músicas que não falam de adultério? Não falam de adultério. São músicas que não falam de imoralidade sexual? Não falam, né? Não fala pouco. Sim ou não? Amados, os filmes que o mundo, as famílias do mundo, as trazem para dentro das suas casas, as novelas que o mundo traz para dentro da sua casa, os bailes que as famílias do mundo gostam de participar. Jesus estaria aprovando. A Bíblia diz que Jesus é santo. Então, amados, a imoralidade sexual, a sexualidade, os vícios, não é? Ali dominando essas vidas. Em Salmos 97:10 diz: vós que amais o Senhor, você, é para você, amém? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Então, uma família de Deus tem que detestar aquilo que é influência do espírito do mundo. Se não detestar, provavelmente o espírito do mundo já está dominando. Estão entendendo isso? Então o espírito do mundo promove o desejo dos olhos, a concupiscência, os desejos, sabe? Promove a ganância, promove a ambição, promove o materialismo. A família do mundo, ela centraliza a sua vida na busca desenfreada por bens materiais, por conforto, prazeres carnais. Ao contrário de uma família de Deus, que se concentra a sua vida na palavra de Deus, na obra de Deus, trabalha para Deus, tem prazer em contribuir para Deus, tem prazer em contribuir para a obra de Deus, porque é família de Deus. Uma família do mundo pensa cada vez mais em quem? Em si mesmos. Querem mais para eles. Não se importam com a maneira com que estão ganhando dinheiro, se é lícito ou se é ilícito, se é honroso, se não é, se tem aprovação de Deus, se não tem. Os meios que ele usa para ganhar mais dinheiro, para enriquecer, ele não se preocupa com isso. E pasmem, viu, por não aceitarem que estão sob influência do espírito do mundo, por influência do maligno, ainda dizem que Deus está lhes abençoando.
Eu conheço muitas pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita e dizem que Deus está os abençoando. Eu olho e falo assim, Deus não está abençoando não. Porque Deus não abençoa maracutaia. Deus não abençoa cambalacho. Deus não abençoa nó cego. Desonestidade. Deus não abençoa. O meu Deus, o Deus da Bíblia, não abençoa. Deus abençoa o que é justo, o que é honesto, o que é reto. Isso Deus abençoa. Que não prejudica o próximo. Isso Deus abençoa. O que não burla leis, que não sonega. Então essas pessoas enriquecem e dizem que estão sendo abençoadas por Deus. Só que aí você vai falar da Bíblia? Rejeitam. Então aí você percebe que Deus que está abençoando eles. Porque o Deus da Bíblia eles rejeitam. Estão entendendo, igreja? Amém? Família de Deus e família do mundo. Quem está entendendo? Ok? 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz: pois haverá tempo, e nós estamos vivendo este tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Amados, isso que nós vivemos aqui é a sã doutrina para a glória de Deus. O Espírito Santo tem nos ensinado a viver a sã doutrina. Por isso não é muitos. Por isso não é para muitos. É para aqueles que o Senhor chama. São pinçados, sabe? Você que está aqui hoje, você tem um privilégio da parte de Deus. Você foi pinçado por Deus. Você foi escolhido por Deus para receber esta sã doutrina, porque é esta sã doutrina que agrada ao Senhor. Nós somos uma igreja que busca cada dia mais o conhecimento de Deus. Nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida em todas as áreas. Amém? Amém? Você crê nisso? Então olha, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas estão buscando aí fora os lugares onde elas ouvem aquilo que elas gostam de ouvir. Não, naquela igreja, não vou naquela igreja, não vou naquela igreja. Por quê? Porque lá eu gosto de ouvir lá. Faz bem para a carne da pessoa, estão entendendo? Faz bem para a carne. A pessoa não está assim passando para as ovelhas a sã doutrina. Está passando para as ovelhas uma história da Bíblia, está falando algo da história da Bíblia e manda a ovelha embora para casa. E aí a ovelha, do mesmo jeito que ela entra na igreja, ela sai. Porque ela não recebeu o conteúdo, ela não recebeu o conhecimento. Estão entendendo? E a vida dela continua sempre a mesma. Ela fala, eu sou da igreja tal, eu sou crente. Mas a vida é sempre a mesma. Não muda, não tem crescimento, não tem conteúdo. Porque ela não suporta a sã doutrina. Então eu louvo a Deus pela minha vida e pela tua, que está recebendo a sã doutrina e está suportando a sã doutrina. Por quê? A palavra de Deus confronta a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, para mostrar aquilo que está errado em nós mesmos, porque a nossa luta não é contra o diabo, é contra nós. O mal está na nossa carne. Então eu tenho que mortificar aquilo que está em mim. Então aqui eu não fico olhando para os defeitos da minha esposa, não fico olhando para os teus defeitos, eu fico olhando para os meus. Por quê? Eu tenho que combater o mal que está em mim. Estão entendendo? Então aqui nós aprendemos a olhar mais para nós mesmos do que para o irmão que está do lado. Aqui não tem essa, isso aqui é para o irmão. Não, tudo aqui é para mim. Deus está falando para mim. E aqui, como eu sempre digo, não tem indireta, é direta. Amém? É direta, por quê? É para o nosso crescimento. Jesus quer um povo que cresce na graça e no conhecimento. Deus quer um povo que vive maturidade espiritual. Vive firmado na palavra, crendo que Ele é o nosso Deus, crendo que Ele nos guarda,
crendo que é Ele quem nos abençoa, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, crendo que o melhor ainda está por vir, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, crendo que é Ele que nos trouxe aqui, crendo que Ele está agora, nesse momento, ordenando os seus anjos a nosso favor, crendo que amanhã nós teremos uma sexta-feira maravilhosa, abençoada, um final de semana com completa alegria, em perfeita vitória, com a saúde perfeita, vendo a prosperidade de Deus na nossa vida. Amém? Assim nós procedemos. E recebendo essa doutrina e alinhando a nossa vida. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, as famílias do mundo não querem essa doutrina. As de crentes já é difícil querer. Sim ou não? As famílias de crentes, amados, já rejeitam essa doutrina. Falam, não, o negócio ali é muito estreito. Eu vou ali que é mais largo um pouco. Jesus já falou, né? O caminho é estreito. A larga vai levar para onde? Para a perdição. Então poucos vão entrar pelo estreito. E o estreito é a sã doutrina, é viver a santidade de Jesus, é viver como a Bíblia manda. Então uma família de Deus se difere de uma família do mundo em relação a casamento. Como que nós tratamos casamento aqui? Igual que o mundo trata? O divórcio, nós tratamos divórcio aqui igual o mundo trata? Adultério, nós tratamos adultério aqui como o mundo trata? Homossexualismo, nós tratamos igual que o mundo trata? Então, cada circunstância nós tratamos de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia tem a palavra para tudo. Para tudo. Para toda circunstância da nossa vida, a Bíblia tem a palavra, tem a solução, tem a instrução. Então nós aprendemos a chamar o que é bom de bom, o que é mal de mal. Em Isaías 5, versículo 20 diz: ai, amado, já expliquei para você que quando a Bíblia diz ai, é ai. Estão entendendo? É Deus que está dizendo, ó, te cuida aí, porque é ai, você vai dizer ai. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Então o que eu sempre digo aqui, nós aprendemos aqui a chamar o que é bom de bom, o que é mal de mal. Nós não chamamos mal de bom e nem o bom de mal. Amém? Então, ó, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Nós não podemos servir a dois senhores, a dois espíritos. Ou nós servimos ao Espírito Santo, ou nós servimos ao espírito do mundo. Amém? Então a decisão é nossa, porque Jesus nos chamou para servir a Ele. Então agora eu decido se eu me coloco na posição de servir os mandamentos de Deus ou os mandamentos do mundo. Ah, pastor, mas ele é bonzinho, ele é uma belezinha. Mas tem lá as atitudes que Deus condena. Então ai daqueles que chamam mal de bem. Deus não aceita mistura. Amém? Deus não aceita mistura. É sim, sim e não, não. Para lá disso é do maligno e nós não temos parte com o maligno. Ok? É o homem que deve cuidar, tá? O marido que deve cuidar para que o espírito do mundo não entre na sua casa. E se estiver entrando, este homem está falhando como falhou Adão. Então a responsabilidade dada por Deus para Adão no Éden é a mesma hoje aqui a cada marido. Não permita o espírito do mundo dentro do seu lar. Não permita atitudes do mundo, gestos do mundo, palavreados do mundo, gírias do mundo, músicas do mundo. Não permita dentro da tua tenda.
O que é a tua tenda? A tua casa. Não permita. Consagre a tua casa ao Senhor com louvores a Deus. Ensine os teus filhos a gostarem de louvor, de louvar a Deus. Leia a palavra de Deus com os teus filhos. Ensine os teus filhos no caminho que eles devem andar. Amém, igreja? Isso é responsabilidade do homem, juntamente com a esposa. A esposa precisa se unir ao seu marido nesta luta, porque, amados, é uma luta. É uma guerra. A nossa luta é contra o pecado. Ouça, é contra o espírito do mundo. Nós não lutamos contra o pecador, nós lutamos contra o espírito do mundo. Então este altar, ele vive numa guerra constante contra o espírito do mundo. Então a responsabilidade dada por Deus tem que ser assumida nas nossas vidas. Assim como Deus dá a responsabilidade, Ele também dá a capacidade para você realizar. Então você, homem da casa, marido da casa, saiba que você tem a capacidade. Ah, pastor, mas eu preciso de uma ajuda extra. Venha conversar comigo. Não sou melhor que ninguém não, mas Deus tem me capacitado. Deus tem me ensinado. Pastor, eu preciso de uma orientação em tal assunto, pastor. Eu preciso de uma orientação em tal área da minha vida que eu ainda estou assim, meio não sei o que eu faço. Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós estamos lutando juntos para que a bênção de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Então nós estamos aqui não para passar tempo, nós estamos aqui para receber de Deus as instruções e a vitória do Senhor. Amém, igreja? Então o marido deve ser o provedor do seu lar, a Bíblia mostra isso, tanto das necessidades básicas quanto da proteção para a sua família. É o pastor, é o marido, é o homem que tem que dar isso à sua casa, à sua família. É o marido que deve se manter atento para não deixar entrar o espírito do mundo dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. É o marido que tem que prover livramento diário para a sua família. É o marido. Sabe, aquele marido que diz para a esposa assim: hoje é dia de culto, né? Vai você. Hoje é dia de oração, né? Vai você. Vamos fazer oração aqui para dar graça pelo alimento. Ora você. O espírito do mundo já entrou. O espírito do mundo já entrou. É o marido, é o homem que ensina a disciplina na sua casa. É o marido que ensina a disciplina de Deus para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. O marido, amados, ele é pai. Ele tem que ter a figura de pai. Nosso Deus é pai. Uma casa que não tem a figura de pai é uma casa destruída. Uma casa que não tem a figura de um pai, segundo a Bíblia, é uma casa destruída. Por isso o Senhor está nos falando, ensinando. Há 15 cultos sobre família. Porque este ano é o ano da família bendita do Senhor. A partir deste ano, amados, a nossa família não será mais a mesma. Não pode ser mais a mesma. A partir deste ano, a nossa família será transformada pelo poder da palavra de Deus. A nossa família verá a glória de Deus. Até mesmo aqueles que não estão servindo a Deus conosco, eles vão ver a glória de Deus nas suas vidas. Através de mim, através de você. Porque através de um, Deus faz a obra. Deus não precisa de muitos não, amados. Deus precisa de um que diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para lhe servir. E através deste, o Senhor alcança aqueles que estão à sua volta. Amém?
Então, marido, na sua casa, quem tem que puxar oração é você. Marido, na tua casa, quem tem que chamar os teus filhos, chamar a tua esposa na hora da refeição à volta da mesa para orar é você. Ah, pastor, mas eu sou tímido para orar. Mata essa timidez hoje. Mata agora essa timidez. Você vai sair daqui hoje com ousadia, com coragem, com intrepidez. Para chegar dentro da tua casa, vai falar assim: aqui quem reina é Jesus e eu sou o cabeça dessa casa, porque Jesus é a minha cabeça. É Ele que me guia, é Ele que me rege. Os meus pensamentos são levados todos cativos à obediência dEle. E de hoje em diante, a vontade dEle vai ser feita aqui dentro dessa casa. Comece a falar com autoridade, meu amado. Entra dentro da tua casa, abre a porta da tua casa e diz: aqui quem reina é Jesus. E não se envergonhe. Pastor, mas eu não sei o que eu vou falar na hora da oração. Senhor, eu agradeço por esse alimento, amém. Você já orou. Você já começou a orar. Amados, eu amo orar. Eu me policio nas minhas orações. Porque se eu não me policiar, aqui no altar mesmo, antes da mensagem, se eu não me policiar, eu fico aqui 40 minutos orando. Nos programas da rádio eu deixo para orar bem quase no finalzinho do horário. Por quê? Porque eu oro olhando para o relógio. Para me policiar, porque eu amo orar. Eu amo falar com Deus. E você pensa que eu comecei orando assim? Há 9 anos atrás? Eu não sabia orar, não. Eu tinha vergonha. Eu não sabia. Então você, homem, você, marido, não tenha vergonha. Não tenha timidez. E não passe para sua esposa. E se, esposa, e se o seu marido passar para você, você rebate para ele. Você vai falar: não, não. É você que vai orar. Eu vou dar aqui a mão para você e você vai orar. Você vai ajudar ele. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Então, como líder espiritual, é o homem que traz as bênçãos de Deus para dentro da sua casa. E não queira depois falar: mas da minha mulher, a mulher é a mulher que Deus te deu. É bênção para a tua vida. Entra no acordo com ela. E acordo que eu falo é aqui, ó. Fala: mulher, Deus está mandando ser assim. Ó, Deus está mandando eu ser assim e mandando você ser assado. Então vamos fazer assim, assado. Para que nós dois não seja assado. Entendeu o recado? Porque Deus envia o fogo, amados. Nós sabemos que Deus ele é fogo consumidor. Aqueles que não entram na vontade dele, fica na fornalha. Fica no fogo ardente. E não sai do fogo ardente. Só sai quando? Quando entende que é para fazer a vontade dele. Aí, pronto, acabou o fogo. Não tem mais fogo. Amém. Gênesis 18, 19 diz, vamos lá. Vamos correr. Abraão também, amados, num determinado ponto da sua história, da sua trajetória, ele também deixou de ser o pastor do seu lar. E você conhece a história, você sabe o que aconteceu. O que aconteceu, pastor? Ele foi lá se deitar com a escrava, lá com a serva, com Agar. Porque deu ouvidos a quem? A esposa. A Sarita foi lá e falou: Abraão, vai lá, deita com Agar. Porque para mim Deus não vai dar filhos, né? Então vai lá com ela. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus e deu ouvidos para a esposa. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos. Olha, amados, era o homem, era o cabeça, era o marido, era o pastor. Deus disse a ele:
porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, para que as bênçãos cheguem à nossa vida, nós temos que andar em obediência. Cada um pode andar do jeito que quer, mas não pode querer receber bênção se não andar conforme Deus quer. Quem está entendendo diz amém. 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli, sabe quem era? Era um sacerdote da casa do Senhor. E Eli tinha filhos que praticavam coisas do diabo. E Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Eli fazia vista grossa naquilo que os seus filhos praticavam. Em 1 Samuel 2,29 diz: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então Eli, o que ele fez? Ele não assumiu a responsabilidade que tinha como pai, como pastor do seu lar. Ele era sacerdote na casa de Deus, mas ele não corrigia para os próprios filhos. Ele não corrigiu o erro dos filhos. Ele deixou os filhos fazer o que queriam. Ele honrou mais os filhos do que ao próprio Deus. Em 1 Samuel 2,30 diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Amados, olha como é sério quando um homem que recebe a instrução de Deus não pratica. Porque Eli recebeu a instrução de Deus e Deus disse para Eli: olha, tu e a tua casa, a casa do teu pai, vão andar diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus mudou aquilo que ele havia dito a Eli. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Olha a seriedade disso. E você deve conhecer a história. Morreu os 2 filhos de Eli, e em seguida, quando ele recebeu lá a notícia lá, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu em seguida. Pela mão do Senhor. Nosso Deus é um Deus zeloso, que zela a sua palavra. É um Deus que não se zomba de Deus. É um Deus bom, não é um Deus bonzinho, como eu sempre digo. E é um Deus que tem que ser temido e reverenciado em todo o tempo. Amém? Ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Se ouvirdes e crerdes, comerás o melhor desta terra. Agora, se ouvir e fazer vista grossa, pode morrer no deserto. Tem a salvação, pastor? Tem. A salvação não depende de obras. Vamos entender bem isso aqui. Amém? A salvação eterna está garantida em Cristo, para mim e para você, porque nós cremos em Jesus. Então a salvação eterna, ouça, não pode ser influenciada por aquilo que eu pratico ou você pratique. Porque quem garante é o sangue de Jesus. E você deve dizer graças a Deus por isso. Amém? Agora, o que nós vamos viver aqui nesta terra, o que nós vamos colher, é aquilo que nós vamos plantar. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o Senhor está nos ensinando a termos uma boa plantação para termos uma boa colheita. Amém, igreja? Amém? Então, não existem filhos problemas, tá? Existem pais problemas. Os que não assumem a responsabilidade dada por Deus. Porque muitas pessoas, meu filho é um problema. Não, não é. Filho problema não existe. Existe o pai problema que não fez conforme Deus ensina. 1 Coríntios 7,3 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido,
e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, tem que ter o convívio ajustado dentro do lar, conforme Deus manda. Papel invertido dentro de uma família, amados, desgasta a vida. Mulheres que não têm tempo para a obra de Deus, isso conforme passa os dias, passa os tempos, vai crescendo dentro da igreja de Jesus. Mulheres que, sabe, estão sempre no corre-corre, estão sempre com o tempo marcado, olhando para o relógio, está corrido, não tem, sabe, aquela folga para se fazer a obra de Deus, não tem tempo para ter comunhão com os irmãos, sabe, estão sempre se escondendo atrás dos seus trabalhos. Homens que estão às vezes há muito tempo escorados nas suas esposas, sabe, deixando tudo por conta das suas esposas. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Então o Senhor está nos mostrando como é para ser. E agora, por fé, eu tenho que chamar à existência isso para a minha vida. Se não está alinhado conforme Deus quer, eu tenho que, por fé, trazer isso. Para Senhor, é a sua vontade, não a minha. É o teu querer e não o meu. E que se cumpra na minha vida a tua vontade. Se é homem, se é marido, Senhor, me dá a capacidade, me dá a condição, me eleva, Senhor, para que a minha esposa, se a esposa trabalha, para que minha esposa não precise trabalhar fora, para que eu seja o provedor total do nosso lar, porque eu sei que é a tua vontade, estão entendendo? É orar, é falar com Deus por fé, crer, sabe? É chamar à existência o poder de Deus para a tua vida, meu amado. E se é esposa e está nesta condição, está trabalhando, ajude o esposo em oração. Senhor, porque a questão, amados, é o seguinte, é que às vezes tem mulher que gosta de trabalhar fora. E não abre mão do trabalho de jeito nenhum. E aí fica naquela, sabe? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E aquilo que é para ser vivido de acordo com a palavra de Deus fica para segundo plano. Nós estamos aqui só alinhando as coisas, amém? Nós não estamos criticando ninguém aqui. Estamos só alinhando aquilo que é para ser. A minha esposa ficou por 3 anos, né, pastor? Fazem 6 anos que você não trabalha mais. Por 3 anos ela ainda ficou trabalhando, fazendo a obra, trabalhando, fazendo a obra, trabalhando fora, que eu digo. Até que o Senhor, então, falou ao meu coração que não era para ela trabalhar mais. E eu fui a ela e disse: meu amor, você não precisa trabalhar mais. Fazem 6 anos, para a glória de Deus. Ela trabalha, acho que muito mais em casa hoje do que ela trabalhava fora. Porque são 2 filhos, é o marido, é a obra, é a igreja, todas as coisas, ela é a coluna. Então eu acredito que ela faz muito mais hoje, né, sem trabalhar fora, do que quando trabalhava fora. Porém, ela está dentro de casa. Ela está vivendo aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia diz. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme o Senhor será abençoado assim, com a sua esposa dentro do seu lar, como videira frutífera, com seus filhos à roda da mesa. E não tem coisa melhor, amados, de você sair para trabalhar, voltar para sua casa e ver lá a sua esposa, a auxiliadora idônea, junto com seus filhos ali esperando você chegar do seu trabalho, recebendo você com honra, recebendo você com alegria. Isso vem das mãos do Senhor. Que assim seja na vida de cada um desta igreja. Que seja na vida de cada homem desta igreja. Amém? Reformar dá trabalho. Mudança dá trabalho. Quem aqui já reformou alguma coisa em casa? Eu já reformei. Pensa o trabalho que dá, né, irmão Ricardo? Quem aqui já fez mudança algum dia? Mudanças. Dá trabalho? Então, entenda que reformar dá trabalho e fazer mudança dá trabalho.
E é o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Reforma e mudanças. Reforma e mudanças. Não pode continuar do mesmo jeito. Não dá para continuar do mesmo jeito. Deus tem o melhor para mim e para você. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.